Depois que meu marido morreu, achei que minha filha seria meu porto seguro. Mas quando meu genro exigiu que eu deixasse minha própria casa, dizendo que agora o terreno era dele e que eu deveria ir para uma casa de repouso, eu sorri, porque ele não sabia de um detalhe que mudaria tudo. Um detalhe que estava guardado há mais de 40 anos, esperando o momento certo para vir à tona. Antes de continuar, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Sua presença aqui significa muito para nós. Meu nome é Lúcia. Tenho 68 anos e passei a vida inteira acreditando que família era tudo, que o amor de mãe bastava, que sacrifícios eram recompensados com gratidão e respeito. Durante décadas vivi sob essa ilusão doce e reconfortante. Cresci numa família humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo o valor do trabalho, da honestidade e da família. Quando tinha 22 anos, conheci Antônio num baile da igreja. Ele era 3 anos mais velho, trabalhava como motorista de ônibus, tinha um sorriso tímido e olhos gentis que me conquistaram na primeira conversa. Casamos 6 meses depois. Foi uma cerimônia simples, numa igreja pequena, com poucos convidados. Meu vestido era emprestado da minha prima. O bolo foi feito pela minha mãe, mas foi perfeito, porque tinha amor. Amor verdadeiro, daqueles que a gente acredita que vai durar para sempre. Durante 43 anos, dividi minha vida com Antônio. Não foi um casamento perfeito. Nenhum é. Tivemos brigas, desentendimentos, momentos de silêncio pesado. Ele era teimoso, eu também. Mas no final do dia, sempre nos encontrávamos no meio do caminho. Sempre havia um pedido de desculpas, um abraço apertado, uma promessa silenciosa de que estaríamos juntos acontecesse o que acontecesse. Construímos uma casa simples num terreno que compramos com muito, muito suor. Lembro como se fosse ontem, do dia em que fomos à imobiliária. Eu tinha 25 anos, estava grávida de 3 meses da Helena. Antônio tinha juntado dinheiro durante anos, guardando cada centavo que sobrava no final do mês. Eu fazia faxinas nas casas das vizinhas para complementar nossa renda. O terreno ficava num bairro afastado do centro, numa rua de terra batida, onde só havia mais 3 ou 4 casas. Era um lugar simples, quase esquecido pela cidade. Mas para nós, era o paraíso. Era nosso. Lúcia, um dia a gente constrói uma casa aqui, com quintal grande para as crianças brincarem, Antônio disse, segurando minha mão enquanto olhávamos para aquele pedaço de chão ainda vazio. Crianças? No plural? Brinquei, acariciando minha barriga ainda pequena. Quem sabe? Ele sorriu. A vida nos surpreende. A vida nos surpreendeu de forma diferente. Helena foi nossa única filha. Depois dela, não consegui mais engravidar. Foram anos tentando, anos de frustrações e lágrimas. Mas aprendi a aceitar. Helena era nossa bênção. E era suficiente. Construímos a casa aos poucos. Primeiro um cômodo pequeno onde funcionava quarto e sala. Depois, uma cozinha. Anos depois, mais um quarto. Um banheiro, uma varanda. Cada tijolo colocado ali representava horas extras de trabalho. Sacrifícios, sonhos concretizados. Criamos Helena naquela casa. Entre as paredes daquele lugar, ela aprendeu a andar. Deu seus primeiros passos cambaleantes na sala. Soltou suas primeiras palavras. Cresceu brincando no quintal, subindo na goiabeira que Antônio plantou quando ela tinha 5 anos. Foi ali que ela estudou, trouxe amigos, celebrou aniversários, viveu suas primeiras paixões de adolescente. Eu achava que aquela casa seria para sempre nossa. Um refúgio, um legado. Eu pensei que quando chegasse aos meus 60 e tantos anos, estaria cercada de amor, de família, de netos correndo pelo quintal, de almoços de domingo barulhentos e alegres, de histórias compartilhadas ao redor da mesa de jantar. Mas a vida tem uma forma cruel de nos ensinar que nem sempre as pessoas que mais amamos são aquelas que ficam ao nosso lado quando a tempestade chega. Às vezes, as pessoas que juraram nos amar para sempre são as primeiras a nos abandonar quando percebem que podemos ser um obstáculo entre elas e o que desejam. E foi exatamente isso que aconteceu comigo.
Tudo começou a desmoronar numa tarde comum de março. Antônio chegou do trabalho reclamando de uma dor nas costas. Ele sempre teve esses incômodos. Afinal, foram décadas dirigindo ônibus, sentado na mesma posição, enfrentando o trânsito caótico da cidade. Eu achei que era apenas cansaço. Toma um banho quente e eu faço uma massagem em você. Sugeri como sempre fazia. Mas a dor não passou. Nos dias seguintes, piorou. Ele começou a emagrecer. Perdeu o apetite. As olheiras se acentuaram. Quando finalmente consegui convencê-lo a ir ao médico, já era abril. Os exames vieram rápido demais. Câncer no pâncreas, estágio avançado. Quanto tempo? Perguntei ao médico, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Difícil precisar. 6 meses, talvez. Com tratamento, podemos ganhar um pouco mais de tempo. Mas precisam estar preparados, ele disse, com aquela compaixão profissional que médicos desenvolvem ao longo da carreira. Preparados. Como alguém se prepara para perder metade de si mesmo? Antônio recebeu a notícia com uma serenidade que me surpreendeu. Ele apenas assentiu, apertou minha mão e disse: "A gente sempre soube que ninguém vive para sempre, né, Lu? Mas eu não estava pronta. Não importa quantos anos você viva ao lado de alguém, nunca está pronta para dizer adeus." Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Havia dias bons, em que Antônio acordava mais animado, comia um pouco melhor, até brincava comigo. Nesses dias, eu quase conseguia fingir que tudo ficaria bem, que era apenas um pesadelo passageiro. Mas havia dias ruins, dias em que ele não conseguia sair da cama, em que a dor era tão intensa que ele gemia baixinho, tentando esconder de mim para não me preocupar mais. Dias em que eu via nos olhos dele o medo, a aceitação, a despedida silenciosa. Eu cuidei dele com todo o amor que tinha. Acordava de madrugada para dar os remédios no horário certo. Preparava as comidas que ele conseguia comer. Trocava as roupas de cama várias vezes ao dia quando necessário. Segurava sua mão, contava histórias da nossa juventude. Chorava escondida no banheiro para que ele não me visse fraca. Helena aparecia aos finais de semana, sempre com o marido, Ricardo, e os 2 filhos, Miguel e Sofia, de 10 e 7 anos. Ela trazia comida pronta, marmitas congeladas que ela comprava no mercado. Ficava algumas horas, arrumava travesseiros, conversava amenidades, mas no fundo eu sentia que estava cumprindo o protocolo. Não havia calor verdadeiro em seus abraços. Não havia lágrimas sinceras em seus olhos. Havia pressa, obrigação, um dever que ela queria cumprir o mais rápido possível para voltar à sua vida confortável. Eu tentava não julgar. Ela tinha sua família, seus compromissos, seu trabalho. Mas dói. Dói ver sua filha tratar a morte do próprio pai como um inconveniente. Numa tarde de sábado, cerca de 3 meses após o diagnóstico, Helena estava na cozinha comigo, enquanto eu preparava um chá para Antônio. Ricardo estava na sala, mexendo no celular. As crianças brincavam no quintal. "Mãe, a senhora está conseguindo dar conta de cuidar do papai?" Ela perguntou enquanto organizava as almofadas do sofá sem nem olhar para mim. Eu estava cortando um limão. Parei, virei-me para ela. "Estou, filha. É cansativo, sim. Exaustivo até. Mas ele é meu marido. Eu cuido dele com amor. Isso faz toda a diferença." Ela suspirou. Um suspiro longo, pesado, carregado de algo que eu não conseguia identificar completamente naquele momento. Só mais tarde eu entenderia que era impaciência. "A senhora precisa pensar na sua saúde também. A senhora não é mais jovem, mãe. Já passou dos 60. Está se matando aos poucos com esse ritmo." Aquilo doeu. Não pelas palavras em si, mas pelo tom. Como se eu fosse um problema em potencial. Como se minha dedicação ao homem que amei por mais de 4 décadas fosse algo insensato, irracional. "Helena, eu sei da minha idade. Mas enquanto eu tiver forças, vou cuidar do seu pai." Ricardo entrou na cozinha naquele momento, enchendo o espaço pequeno com sua presença incômoda. Alto, de ombros largos, sempre com aquele ar de superioridade que me incomodava desde o dia que conheci ele.
Trabalhava em um banco como gerente de contas, ganhava bem e fazia questão de que todos soubessem disso. Usava relógios caros, dirigia um carro importado, falava constantemente sobre investimentos e oportunidades de negócio. Sogra, Helena tem razão. A senhora está se matando. E para quê? Já pensou em contratar uma enfermeira particular? Ou até mesmo pensar numa casa de repouso para o seu Antônio? Tem umas muito boas, sabe? Com estrutura profissional, médicos de plantão, ele disse, cruzando os braços e encostando no batente da porta como se estivesse fazendo a sugestão mais sensata do mundo. Eu senti o sangue ferver. Minhas mãos tremeram. Tive que me apoiar na pia para não vacilar. Casa de repouso? Repeti, incrédula, achando que tinha ouvido errado. Ricardo, Antônio é meu marido, o pai da sua esposa. Ele vai morrer em casa, cercado de amor, das suas memórias, das pessoas que ele ama. Não num lugar estranho, frio, sozinho entre desconhecidos. Ele deu de ombros com uma indiferença que me gelou até os ossos. Era só uma sugestão prática, sogra. A gente só quer o melhor para todos. Para a senhora também. A senhora merece descansar. O melhor para todos. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça depois que eles foram embora. Reverberava durante a noite, quando eu acordava para cuidar de Antônio. Martelava durante o dia, enquanto eu dava banho nele, alimentava-o, segurava sua mão. O que seria o melhor para todos? Ou seria apenas o melhor para eles? Para Helena e Ricardo, que queriam se livrar do incômodo, da responsabilidade, da presença constante da morte às portas? Eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Mas afastei os pensamentos ruins. Minha filha não seria capaz de pensar apenas em si mesma num momento desses. Eu estava sendo injusta, paranoica. A dor e o cansaço estavam me fazendo ver coisas que não existiam. Pelo menos era isso que eu tentava acreditar. Antônio morreu numa manhã fria de julho, quando o inverno já mostrava sua face mais cruel. Acordei cedo, como sempre, às 5 da manhã, para preparar o café e os remédios. Ele estava quieto demais. Geralmente, naquela hora, ele já se mexia na cama, gemia baixinho, abria os olhos. Mas naquela manhã, nada. Aproximei-me devagar, o coração já batendo descompassado, uma intuição terrível tomando conta de mim. Antônio? Chamei baixinho, tocando seu ombro. Nada. Subi na cama, coloquei minha mão em seu rosto. Estava frio, rígido. Não, não, não. Repeti em negação, minha voz subindo de volume. Antônio, acorda. Por favor, acorda. Mas ele não acordou. Meu companheiro de uma vida inteira tinha partido durante a noite, silenciosamente, sem se despedir. Eu me deitei ao lado dele. Coloquei minha cabeça em seu peito imóvel e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta arder, até meu peito doer tanto que eu achei que morreria junto. Parte de mim queria morrer junto. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos, horas. O tempo perdeu o sentido. Quando finalmente consegui me mover, liguei para Helena. Eram 7 da manhã. Ela demorou 3 toques para atender, a voz sonolenta. Mãe, que foi? Tá tudo bem? Seu pai... Minha voz falhou. Seu pai se foi, Helena. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Eu chego aí daqui a pouco, mãe. Deixa eu me arrumar. Daqui a pouco. Como se não houvesse urgência. Como se o mundo não tivesse acabado. Helena chegou 2 horas depois que liguei para ela. 2 horas em que eu fiquei sozinha com o corpo do meu marido, conversando com ele, pedindo perdão por todas as brigas bobas, agradecendo por todos os momentos bons. Quando ela finalmente apareceu com Ricardo e as crianças, ela entrou no quarto, olhou para o pai e simplesmente disse: Desculpa, mãe. O trânsito estava impossível, trânsito. Ela estava me falando de trânsito enquanto seu pai jazia morto ali. Seus olhos estavam secos, sem vermelhidão, sem sinal de choro. Ela se aproximou da cama, tocou levemente a mão de Antônio e disse: Tchau, pai, tchau. Uma despedida casual, como se ele estivesse apenas viajando. Ricardo ficou na porta do quarto, visivelmente desconfortável, como se a presença da morte o contaminasse. As crianças foram deixadas na sala, assistindo televisão, protegidas da realidade crua.
Helena foi prática. Ligou para a funerária. Organizou a retirada do corpo. Escolheu o caixão. O mais simples, porque não adianta gastar muito nisso, né, mãe? Definiu o horário do velório, do enterro, tudo com uma eficiência fria, mecânica, assustadora. O velório foi simples. Aconteceu numa capela pequena do bairro. Poucos amigos compareceram. A maioria já tinha morrido ou estava muito idosa para sair de casa. Alguns vizinhos vieram prestar suas condolências. Familiares distantes mandaram mensagens pelo celular de Helena, mas não apareceram pessoalmente. Eu fiquei ao lado do caixão o tempo todo. Segurava a mão fria de Antônio. Conversava baixinho com ele. Pedia que esperasse por mim do outro lado, onde quer que fosse esse outro lado. Helena circulava pela capela, cumprimentando as pessoas, agradecendo as presenças, sempre com Ricardo ao seu lado. Ele estava mais preocupado com o celular do que com o caixão do sogro. Vi quando ele checou a cotação do dólar. Vi quando ele sorriu para uma mensagem no WhatsApp. Quando terminamos de enterrar Antônio no dia seguinte, num cemitério afastado onde a prefeitura tinha doado um terreno, eu me senti vazia, oca, como se tivessem arrancado minha alma e enterrado junto com ele. Voltamos para casa em silêncio. Helena dirigia. Ricardo ia no banco do passageiro. Eu no banco de trás, olhando pela janela sem ver nada. Mãe, a gente precisa conversar sobre algumas coisas práticas. Helena disse enquanto entrávamos na rua da casa. Tem a questão da herança, da documentação, da casa. Essas coisas não podem ficar pendentes. Herança, documentação, casa. Palavras tão frias, tão distantes do que eu estava sentindo. Eu nem quis ouvir. Ainda estava processando a perda, o luto, a dor que parecia não ter fim. Mas ela insistiu. Não dá para deixar para depois, mãe. Essas coisas precisam ser resolvidas logo. Senão fica tudo complicado. Tem burocracia, tem imposto, tem um monte de coisa. Eu apenas acenei com a cabeça, exausta demais para discutir. Uma semana após o enterro, numa tarde quente de julho que contrastava com o frio que eu sentia por dentro, Helena e Ricardo apareceram em casa, sem avisar, sem ligar antes para perguntar se podia. Simplesmente bateram na porta e entraram como se fossem donos do lugar. Mãe, senta aqui. A gente precisa conversar sério, Helena disse, apontando para o sofá da minha própria sala, com um tom que não admitia recusa. Eu estava preparando um café. Coloquei a chaleira de lado e sentei confusa, pressentindo que algo ruim estava por vir. Ricardo puxou uma cadeira da cozinha e sentou-se na minha frente, muito próximo, invadindo o meu espaço pessoal. Ele tinha uma pasta de documentos nas mãos. Helena sentou-se ao meu lado, mas não pegou minha mão. Não fez nenhum gesto de carinho. Sogra, Ricardo começou com aquele tom condescendente que eu odiava visceralmente. Eu e Helena conversamos bastante essa semana. Analisamos a situação. Pensamos no futuro. E chegamos à conclusão de que a senhora não pode continuar morando aqui sozinha. Eu pisquei, tentando processar as palavras. Meu cérebro ainda estava lento, embotado pela dor do luto. Como assim? A senhora tem 68 anos. Ele continuou, enumerando nos dedos como se estivesse fazendo uma apresentação corporativa. Essa casa é grande, tem escadas, tem quintal extenso para cuidar. É perigoso para a senhora. A senhora pode cair, se machucar, passar mal e não ter ninguém por perto para socorrer. É uma questão de segurança. Eu moro aqui há mais de 40 anos, interrompi, a voz saindo trêmula, mas firme. Conheço cada canto dessa casa, cada degrau. Essa é a minha casa. É onde estão todas as minhas memórias, onde criei minha filha, onde vivi com meu marido. Helena pegou minha mão, mas o toque era frio, calculado. Mãe, ninguém está dizendo que a senhora vai ficar desamparada. Pelo contrário, a gente pensou em tudo. Planejou nos mínimos detalhes. A senhora pode ir morar num apartamento menor, mais prático, mais seguro. Um lugar sem escadas, com portaria, com segurança. Ou até, se a senhora preferir, numa casa de repouso. Tem umas muito boas hoje em dia, sabe? Não é mais aquela coisa feia e abandonada de antigamente. Tem estrutura,
enfermeiras 24 horas, atividades, outras pessoas da idade da senhora para fazer amizade. Meu coração gelou. Casa de repouso? Vocês querem me internar? Não é internar, mãe. Helena disse rapidamente, apertando minha mão com mais força. É cuidar da senhora. É garantir que a senhora tenha qualidade de vida. Que não fique sozinha. Que tenha assistência médica sempre que precisar. Ricardo se inclinou para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto muito próximo do meu. Eu podia sentir seu hálito mentolado de chiclete. E tem outra questão, sogra. Uma questão prática que a senhora precisa entender. O terreno. Essa casa está construída num terreno que vale muito agora. Muito mesmo. O bairro se desenvolveu. Tem mercado, tem farmácia, rua asfaltada, transporte público. A especulação imobiliária chegou aqui. Se a gente vender esse terreno, consegue um bom dinheiro. Um dinheiro que pode ser bem investido. Eu senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Vender? Vocês querem vender minha casa? Não é bem assim, Ricardo continuou com paciência exagerada, como se estivesse explicando algo para uma criança. A gente vende o terreno, paga uma casa de repouso confortável e segura para a senhora. E o que sobrar a gente investe. Dá para resolver algumas pendências financeiras, quitar umas dívidas. Dívidas? Interrompi, a voz subindo. Que dívidas? Antônio não tinha dívidas. A gente sempre pagou tudo em dia. Sempre fomos honestos, trabalhadores. Ricardo sorriu. Um sorriso falso, forçado, que não alcançava os olhos. Sogra, todo mundo tem dívidas. Cartão de crédito, financiamentos, contas atrasadas. E agora a senhora está sozinha, sem renda fixa além da aposentadoria. Como a senhora acha que vai se sustentar? Pagar luz, água, gás, IPTU, supermercado, remédios? Eu tenho minha aposentadoria, respondi, sentindo as lágrimas começarem a queimar meus olhos, mas me recusando a chorar na frente deles. Que mal dá para cobrir o básico, ele rebateu imediatamente, como se já tivesse calculado tudo. Um salário mínimo e meio, sogra. Isso não cobre nem metade das despesas de manter uma casa desse tamanho. Seja racional, seja realista. Helena apertou minha mão novamente, e dessa vez doeu. Mãe, a gente só quer o melhor para a senhora. E para o nosso futuro também. A gente precisa pensar de forma madura. A gente tem filhos para criar. Miguel vai fazer faculdade ano que vem. Sofia precisa de aparelho nos dentes. A gente tem contas, responsabilidades. E esse terreno é a única coisa de valor que sobrou do papai. Naquele momento, naquela fração de segundo, eu entendi tudo. Cristalino, doloroso, brutalmente claro. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre o terreno, sobre o dinheiro, sobre o que eles poderiam ganhar com minha remoção conveniente do caminho. Meu marido mal tinha esfriado no túmulo e minha filha já estava planejando como se livrar de mim para lucrar com nossa história. Nos dias seguintes, a pressão só aumentou. Helena ligava todos os dias, várias vezes por dia. De manhã, à tarde, à noite. Mãe, já pensou no que a gente conversou? Mãe, a gente viu um lugar muito bom para a senhora. Quer que a gente passe aí para buscar a senhora e a gente vai ver juntas? Mãe, o Ricardo falou com um corretor de imóveis. Ele veio aqui dar uma olhada. Como assim ele veio dar uma olhada na minha casa sem eu saber? E disse que o terreno pode valer até 800 mil reais. É muito dinheiro, mãe. Dá para resolver a vida de todo mundo. 800 mil reais! Era isso. Era por esse valor que minha filha estava disposta a me jogar num asilo e esquecer de mim. Eu tentei resistir. Todas as vezes que ela ligava, eu dizia não. Helena, essa casa é minha. Foi seu pai e eu que compramos com o suor do nosso trabalho. Cada tijolo aqui tem nossa história. Eu criei você aqui. Eu vivi minha vida inteira aqui. Cada canto tem memória. Não vou sair. Mãe, a senhora está sendo teimosa e irracional. A senhora está sozinha, velha, sem condições físicas ou financeiras de cuidar de uma casa desse tamanho. A senhora vai acabar passando necessidade. Ou pior, vai acontecer alguma coisa com a senhora e ninguém vai estar por perto para ajudar. Seja sensata. Pense direito. Aceite a nossa ajuda. As palavras eram facas.
Cada uma delas entrava fundo no meu peito, rasgava, queimava. Velha, incapaz, teimosa, irracional. Era assim que minha filha me via. Ricardo começou a aparecer com documentos, sozinho, sem Helena. Batia na porta, entrava sem ser convidado, espalhava papéis pela mesa da cozinha. Sogra, eu trouxe aqui uns papéis para a senhora assinar. É só para facilitar o processo todo. Procuração, essas coisas burocráticas, nada demais. Com isso, a gente consegue resolver tudo mais rápido, sem complicação. Eu olhei os papéis e recusei imediatamente. Não vou assinar nada sem ler direito, sem entender cada vírgula, sem consultar alguém de confiança. Eu posso ser velha, mas não sou idiota. Ele bufou irritado, guardando os papéis com má vontade. Tudo bem, mas a senhora está complicando as coisas desnecessariamente. A gente só está tentando ajudar. Mas se a senhora prefere dificultar, o problema é seu. Só não venha depois dizer que a gente não avisou quando as contas começarem a atrasar e a prefeitura tomar a casa por dívida de IPTU. Aquilo era uma ameaça velada. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia. Depois que ele saiu, eu chorei. Chorei de raiva, de impotência, de tristeza profunda. Como tinha chegado naquele ponto? Como minha única filha podia estar fazendo isso comigo? 2 semanas depois da morte de Antônio, Ricardo bateu na minha porta num sábado de manhã, sozinho, sem Helena, sem as crianças. Eu estava regando as plantas do quintal quando ouvi a batida insistente. Sequei as mãos no avental e fui atender, já pressentindo problemas. Ele estava diferente. O rosto fechado, os olhos duros. Nenhum traço da falsa cordialidade das últimas visitas. Sogra, posso entrar? A gente precisa ter uma conversa de homem para homem, quer dizer, de adulto para adulto. Eu hesitei, mas deixei. Ele entrou e foi direto ao assunto. Nem esperou eu oferecer um café ou sentar. Olha, vou ser sincero com a senhora. Cansei de rodeios. A Helena está estressada. Ela não está dormindo direito. Está brigando comigo por causa dessa situação. Ela não queria que eu viesse aqui falar isso, mas alguém precisa ter coragem de colocar os pingos nos is. A senhora está atrapalhando a vida da gente. Atrapalhando? Repeti incrédula, sentindo a raiva subir pela garganta como bile. Sim, atrapalhando. A gente precisa vender esse terreno. A gente precisa desse dinheiro. E a senhora, com toda essa teimosia ridícula, está impedindo o futuro da nossa família. Do meu futuro, dos meus filhos. Essa é a minha casa, eu disse firme, plantando os pés no chão, recusando-me a ser intimidada. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço, me forçando a recuar. Os olhos dele estavam frios, calculistas, cruéis. A senhora acha que essa casa é sua? Sério mesmo? Sabe quanto vale essa terra hoje? Sabe quanto custa manter isso aqui? IPTU, água, luz, gás, manutenção, reformas. A senhora acha que vai conseguir pagar tudo isso sozinha com uma aposentadoria mixuruca? Daqui a alguns meses, as contas vão começar a atrasar. Os juros vão acumular. A prefeitura vai colocar o nome da senhora no cadastro de devedores. E, eventualmente, vão tomar isso de dívida. E aí, o que a senhora vai fazer? Vai morar onde? Na rua? Eu tremi, mas não cedi. Eu dou um jeito, sempre dei, sempre trabalhei, sempre paguei minhas contas. Ele riu, um riso cruel, debochado, cheio de desprezo. Sogra, acorda para a realidade. A senhora é uma velha viúva, sem dinheiro, sem apoio, sem poder. O terreno já era para estar no nome da Helena há muito tempo. O seu Antônio deixou tudo para ela no testamento. Tudo. Casa, terreno, móveis, tudo. A senhora está aqui morando por caridade. Por pena, entende? Por pena. Meu mundo girou. As paredes pareceram se fechar em volta de mim. Minha respiração ficou curta, rápida. O quê? Consegui sussurrar. Antônio deixou tudo para Helena? É, ele disse, cruzando os braços com um ar vitorioso. E a senhora sabia disso? Ou não sabia? Talvez o seu marido não confiasse tanto assim na senhora. Talvez ele soubesse que a senhora não teria capacidade de gerenciar um patrimônio desse tamanho. Então,
Deixou tudo para os adultos responsáveis da família resolverem. Aquelas palavras foram como facadas. Cada uma delas encontrou um lugar macio e desprotegido dentro de mim e perfurou sem piedade. Eu senti vontade de gritar, de chorar, de expulsar aquele homem dali, de bater nele até ele tirar aquele sorriso maldoso do rosto. Mas minha voz saiu baixa, controlada, tremendo de raiva contida. Saia da minha casa. Por enquanto ainda é sua, ele disse, se virando devagar, saboreando cada palavra. Mas não por muito tempo. Semana que vem eu volto aqui com os papéis definitivos. E a senhora vai assinar, porque a senhora não tem escolha. A senhora não tem saída. A senhora está sozinha. E sozinha, a senhora não é nada. E ele foi embora, deixando o veneno espalhar dentro de mim, corroendo, destruindo. Assim que a porta fechou, eu desabei no chão. Chorei como não chorava desde a morte de Antônio. Chorei de dor, de raiva, de humilhação, de traição. Meu marido tinha me abandonado assim? Tinha deixado tudo para Helena sabendo que ela me jogaria fora? Não, não podia ser verdade. Antônio me amava. Eu sabia que amava. Mas e se Ricardo estivesse dizendo a verdade? E se realmente houvesse um testamento que eu desconhecia? Depois que Ricardo saiu naquele sábado fatídico, eu fiquei no chão da sala por horas, literalmente desmoronada, física e emocionalmente. As lágrimas não paravam. A dor no peito era tão intensa que cheguei a pensar que estava tendo um ataque cardíaco. Eu me sentia traída por todos, pelo destino que levou Antônio, pela filha que me abandonou, pelo genro que me humilhou, e pior, sentia-me traída pelo próprio Antônio, se aquilo que Ricardo disse fosse verdade. Mas no meio das lágrimas, no fundo do poço da minha desesperança, uma voz dentro de mim gritou. Uma voz pequena no começo, mas que foi crescendo, crescendo até se tornar um rugido. Não acredite nele. Antônio não faria isso comigo. Ele não deixaria tudo para Helena sem me consultar, sem me proteger, sem garantir que eu teria onde morar. 43 anos de casamento não podiam terminar assim. Ele me conhecia. Sabia que Helena tinha se distanciado. Sabia que o genro era interesseiro. Ele não me abandonaria assim. Eu me levantei do chão. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Lavei o rosto na pia da cozinha com água gelada. Olhei para o meu reflexo no espelho pequeno da sala e disse em voz alta: Você não vai desistir. Não agora. Não depois de tudo que você passou. Fui até o quarto. Meu quarto. O quarto que dividi com Antônio por décadas. No fundo do guarda-roupa de madeira antiga que herdei da minha mãe, numa caixa velha de sapatos que guardava há anos, estavam nossos documentos importantes. Sentei na cama e comecei a revirar tudo. Certidão de casamento amarelada pelo tempo. Certidões de nascimento. Carteira de trabalho de Antônio. Minha carteira de trabalho. Contas antigas. Fotos antigas. Cartas de amor que trocamos durante o namoro. E então, no meio de tudo aquilo, encontrei a escritura do terreno. Peguei o documento com mãos tremendo. Abri devagar, com receio, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Li a primeira página, depois a segunda. Depois voltei à primeira porque achei que tinha lido errado. Mas não tinha lido errado. O terreno estava registrado apenas no meu nome, Lúcia Maria dos Santos. Não no nome de Antônio. Não no nome de Helena. Só meu. Meu coração disparou. Minha respiração acelerou. Reli o documento completo, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Data da compra: 15 de março de 1982. Compradora: Lúcia Maria dos Santos. Testemunhas: José Pereira da Silva e Maria Aparecida Souza. Assinatura: a minha, jovem, cheia de esperança. O terreno sempre foi meu. Memórias começaram a voltar. Eu me lembrei do dia da compra. Lembrei de Antônio dizendo: Lu, vamos colocar no seu nome. É mais seguro. Se acontecer alguma coisa comigo no trabalho, você não fica desamparada. Ele tinha insistido. Eu tinha relutado, achando que deveria ser no nome dos dois ou no nome dele, já que era ele quem ganhava mais. Mas ele foi firme. Não, Lúcia, é seu. Você vai ser a dona.
A casa é sua. Nosso lar é seu. E eu tinha esquecido. Com o tempo, com a rotina, com as décadas passando, aquilo tinha sumido da minha memória. A vida tinha continuado, e aquele detalhe tinha se perdido em meio a tantas outras coisas. Mas estava ali, preto no branco, registrado, legal, indiscutível. Ricardo estava mentindo. Helena estava enganada. Ou pior, os dois sabiam a verdade e estavam tentando me manipular. Eu ri. Pela primeira vez em semanas, eu ri. Um riso amargo, mas libertador. Um riso de quem acabou de encontrar uma arma numa batalha que parecia perdida. Eles achavam que eu era uma velha indefesa, que podiam me manipular, me intimidar, me expulsar da minha própria casa. Mas eles estavam errados, muito errados. No dia seguinte, domingo, eu não consegui dormir direito. Minha mente fervilhava. Precisava ter certeza absoluta. Precisava confirmar que aquele documento era válido, atualizado, indiscutível. Na segunda-feira de manhã, assim que o cartório abriu, eu estava lá. O cartório de registro de imóveis ficava no centro da cidade, num prédio antigo que eu não visitava há décadas. A atendente era uma moça jovem, simpática, que me ajudou com paciência. Senhora, a senhora quer uma certidão atualizada do imóvel? Ela perguntou. Sim. Preciso confirmar se está tudo certo, se o registro está em dia. Ela digitou os dados no computador. Alguns minutos depois, imprimiu um papel oficial. Aqui está. Imóvel registrado em nome de Lúcia Maria dos Santos desde 15 de março de 1982. Sem alterações posteriores. Sem pendências judiciais. Sem dívidas de IPTU. Está tudo regularizado. Eu segurei o papel como se fosse o bem mais precioso do mundo, porque era. E se alguém quiser vender esse imóvel? Só a titular pode autorizar. No caso, a senhora. Ninguém mais tem poder sobre o imóvel sem uma procuração registrada em cartório. Saí de lá aliviada, mas ainda com dúvidas. Precisava de orientação legal. Fui a um escritório de advocacia pequeno, mas bem recomendado, que ficava a algumas quadras do cartório. O advogado era o Dr. Mário, um senhor de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos, expressão séria, mas gentil. Ele me recebeu com educação, ofereceu café, sentou comigo numa sala pequena cheia de livros jurídicos. Contei minha história, toda ela, desde a morte de Antônio até a tentativa de Ricardo de me expulsar. Mostrei a escritura. Mostrei a certidão atualizada. Dr. Mário ouviu tudo com atenção, fazendo anotações num bloquinho amarelo. Quando terminei, ele suspirou e disse: Dona Lúcia, a senhora está completamente segura. O terreno é seu. Enquanto a senhora for viva e não assinar nenhum documento transferindo a propriedade, ninguém pode tirar isso da senhora. Ninguém. E se meu marido tivesse deixado em testamento, mesmo com testamento, que pelo que investiguei aqui não existe nem foi registrado, a senhora teria direito a 50% como meeira. Mas como o imóvel está exclusivamente no nome da senhora e não foi adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão parcial, tecnicamente, é só seu mesmo. Ele folheou os papéis novamente. Na verdade, analisando as datas, vocês compraram depois do casamento. Então seria bem conjugal. Mas como está só no nome da senhora, e aparentemente não houve contestação ao longo de todos esses anos, isso se consolida como propriedade exclusiva da senhora. Eu respirei aliviada. E se eles tentarem me forçar a assinar alguma coisa? Dr. Mário ficou sério. Isso seria coação. Crime previsto no Código Penal. A senhora pode procurar a polícia se isso acontecer. Registra um boletim de ocorrência. Mas meu conselho profissional? Não assine nada, absolutamente nada. Não ceda a pressões emocionais ou psicológicas. E se a situação piorar, se houver ameaças explícitas ou tentativa de falsificação de documentos, a senhora me procura imediatamente que eu entro com as medidas judiciais cabíveis. Posso até pedir medida protetiva. Medida protetiva? Como contra a violência doméstica? Exatamente. Violência patrimonial e psicológica são formas de violência doméstica. E a senhora se enquadra como idosa, o que agrava qualquer crime contra a senhora. A lei do idoso é bem clara quanto a isso. Saí dali me sentindo mais forte,
mais dona de mim, mais preparada para a batalha que sabia que viria. Voltei para casa e sentei na varanda. Olhei para o quintal, para a goiabeira que Antônio plantou, para as flores que eu cuidava com carinho. Eu podia simplesmente confrontar Helena e Ricardo agora. Mostrar a escritura. Mostrar a certidão atualizada. Acabar com aquela farsa de uma vez. Mas algo dentro de mim queria mais. Queria que eles mostrassem quem realmente eram. Queria que eles revelassem suas intenções até o fim. Queria ver até onde iriam. Até que ponto a ganância os levaria. Então tomei uma decisão. Fingiria que estava cedendo. No dia seguinte, terça-feira de manhã, liguei para Helena. Ela atendeu no terceiro toque, surpresa. Mãe, tá tudo bem? Filha, eu pensei muito no que você e o Ricardo falaram. Pensei sobre minha situação, sobre meu futuro. Silêncio do outro lado da linha. Podia sentir a ansiedade dela. E eu acho que vocês têm razão. Eu estou velha, cansada, sozinha. Não consigo mais cuidar de tudo. A casa é grande demais para mim. As responsabilidades são pesadas demais. Mãe! Ela exclamou. E havia genuína surpresa e alegria na voz dela. Que bom que a senhora entendeu. A gente só quer o melhor para a senhora, sabe? A gente se preocupa. Eu sei, filha. Eu sei. Menti, sentindo o gosto amargo das palavras. Então a senhora vai assinar os papéis? Vai aceitar nossa ajuda? Vou. Mas antes eu tenho um pedido. Claro, mãe. O que a senhora quiser. Eu quero passar um tempo com vocês. Uma semana. Quero jantar na casa de vocês todos os dias. Quero ficar perto dos meus netos. Quero me despedir da minha casa do jeito certo. Fazer as pazes com tudo isso. Ela hesitou. Podia imaginar ela olhando para Ricardo, pedindo silenciosamente a opinião dele. Tudo bem, mãe. Claro, a gente organiza tudo. A senhora vem para cá, fica no quarto de hóspedes, as crianças vão adorar. E no final da semana eu assino o que precisar ser assinado. Perfeito, mãe, perfeito. Quando desliguei, meu coração batia forte. Não de medo, mas de determinação. Eu tinha uma semana para observar, para entender, para coletar evidências se necessário. Uma semana para mostrar para minha filha quem ela tinha se tornado. E uma semana para decidir como eu daria o golpe final. A semana que passei na casa de Helena e Ricardo foi reveladora. Dolorosa, mas reveladora. A casa deles era grande, num condomínio fechado de classe média alta. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha moderna. Tudo decorado com bom gosto, tudo limpo, organizado. Mas era frio. Não havia calor humano naquelas paredes, apenas aparências. No primeiro jantar, sentados à mesa, Ricardo comandava a conversa. Falava sobre investimentos, sobre o mercado imobiliário, sobre as oportunidades que estavam surgindo. Com 800 mil reais a gente pode fazer muita coisa, ele disse, cortando o bife com entusiasmo. Quita o apartamento, compra outro menor para alugar, investe o resto. Renda passiva, sogra, é o futuro. Helena concordava com tudo que ele dizia, como sempre fazia. As crianças mal falavam. Miguel, de 10 anos, passava o jantar no celular. Sofia, de 7, pedia para sair da mesa a cada 5 minutos. Vó, depois a gente vai brincar no meu quarto? Sofia perguntou, os olhinhos brilhando. Claro, minha linda, respondi acariciando seu cabelo. Mas Helena interveio. Sofia, não perturba a avó. Ela está cansada. Vai para o seu quarto assistir desenho. A menina saiu cabisbaixa. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, ouvi conversas. A casa tinha paredes finas e o quarto deles ficava ao lado. Quando a velha assinar, a gente vende logo. Não dá para esperar, Ricardo disse, sua voz abafada, mas audível. E quanto a ela? A gente realmente vai colocar ela numa casa de repouso? Helena perguntou, e havia um tom de dúvida na voz. Claro, a gente não pode ficar sustentando ela. E sinceramente, Helena, sua mãe vai ficar melhor lá, com gente cuidando dela, vai fazer amizades, vai ter estrutura. Mas as casas de repouso boas são caras. A gente coloca ela numa básica. Não precisa ser luxo. O importante é que ela esteja segura. E a gente fica livre para viver nossa vida. E se ela reclamar depois? Ricardo riu.
Depois que assinar, ela não vai ter escolha. Acabou. Propriedade transferida, dinheiro na conta, vida que segue. Eu apertei os olhos, segurando as lágrimas. Não de tristeza, mas de raiva pura. Minha filha, minha própria filha, estava me vendendo por 800 mil reais. Os dias seguintes, continuei observando. Cada dia revelava mais sobre quem Helena tinha se tornado. Ela trabalhava meio período numa loja de roupas, mas reclamava constantemente. Reclamava do salário, dos clientes, da gerente. Tudo era motivo de insatisfação. Ricardo trabalhava no banco, mas estava sempre estressado. Gritava ao telefone, batia à porta. Tratava Helena com condescendência, como se ela fosse inferior. As crianças eram carentes. Sofia buscava atenção o tempo todo. Miguel era rebelde, respondia mal. Num dos jantares, Miguel disse: "Pai, posso sair sexta à noite com os amigos?" "Não." Ricardo respondeu sem nem olhar para ele. "Por quê?" "Porque eu disse que não. Acabou." "Mas todo mundo vai." "Eu disse que não!" Ricardo gritou, batendo a mão na mesa. Todos ficaram em silêncio. Depois que as crianças se foram, Helena sussurrou: "Você não precisava gritar assim. Não me diga como educar meu filho." Ele respondeu, friamente. Aquilo partiu meu coração. Não por mim, mas pelas crianças. Pelos meus netos que cresciam num ambiente tóxico. Mas ao invés de me deixar destruir pela dor de ver minha filha assim, algo dentro de mim começou a mudar. Percebi que passar a vida inteira me doando, me anulando, sacrificando meus sonhos e desejos, não tinha garantido amor verdadeiro. Não tinha construído uma relação saudável com minha filha. Percebi que eu havia ensinado Helena, mesmo sem querer, que mulheres se anulam, que mulheres servem, que mulheres não têm voz. E agora ela reproduzia isso no próprio casamento, com o próprio marido, com os próprios filhos. O ciclo precisava ser quebrado. E talvez eu ainda tivesse tempo de fazer isso. Comecei a caminhar, todas as manhãs no condomínio. Respirava fundo, pensava, planejava. Conversei com uma vizinha de Helena, Dona Irene, uma senhora de 75 anos que morava sozinha e parecia feliz. "Como a senhora faz?" Perguntei a ela num banco da pracinha do condomínio. "Para viver sozinha e estar bem." Ela sorriu. "Querida, solidão e solitude são coisas diferentes. Solidão machuca, solitude liberta. Eu aprendi depois de anos sendo maltratada pelos meus filhos que eu precisava me colocar em primeiro lugar. Família nem sempre é quem tem o nosso sangue. Família é quem fica, quem cuida, quem ama de verdade, sem interesse. A senhora se arrepende de ter colocado limites? Nunca. Melhor sozinha e em paz do que acompanhada e humilhada." Aquelas palavras ecoaram em mim por dias. No 7º dia, sábado de manhã, Helena e Ricardo foram até minha casa. Eu tinha voltado no dia anterior, dizendo que precisava arrumar algumas coisas antes de sair definitivamente. Eles bateram na porta às 9 da manhã, pontuais, trazendo uma pasta grossa com documentos. "Mãe, trouxemos tudo pronto. É só assinar aqui, aqui e aqui." Helena disse ansiosa, colocando os papéis na mesa da cozinha onde tantas refeições foram compartilhadas, tantas conversas foram tidas. Eu olhei os documentos, li rapidamente. Era uma procuração completa, irrevogável, que me tirava todo e qualquer direito sobre o terreno e autorizava Helena a vender, negociar, fazer o que quisesse com a propriedade. Respirei fundo. O momento tinha chegado. "Helena, antes de assinar, eu quero te fazer algumas perguntas." Ela franziu a testa, impaciente. "Que perguntas, mãe? A gente já conversou sobre tudo. Você me ama?" O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo olhou para o chão, desconfortável. Helena piscou confusa, pega de surpresa. "Claro que eu amo, mãe. Que pergunta estranha é essa? Então por que você está fazendo isso comigo?" "Fazendo o quê? A gente está ajudando a senhora." Eu me levantei, fui até o armário da sala e peguei a escritura do terreno que estava guardada numa pasta. Coloquei-a sobre os documentos que eles trouxeram. "Isso aqui é a escritura do terreno, original, atualizada."
E sabe de quem é o nome que está registrado aqui, Helena? Ela pegou o documento com mãos tremendo levemente. Leu, releu, empalideceu visivelmente. Meu! Eu disse firme, olhando direto nos olhos dela. Esse terreno sempre foi meu. Não do seu pai. Não seu. Meu! Exclusivamente meu! Ricardo arrancou o papel da mão de Helena e leu rapidamente. Vi sua expressão mudar de confiante para desesperada, depois para raivosa. Isso não pode estar certo. Ele gaguejou. Está certíssimo, respondi, minha voz firme e clara. Fui ao cartório. Tirei certidão atualizada. Conversei com o advogado. Esse terreno é meu. Está registrado no meu nome desde 1982. E enquanto eu estiver viva, ninguém tira ele de mim sem minha autorização expressa. Helena começou a chorar, lágrimas grossas descendo pelo rosto. Mãe, eu não sabia. O Ricardo disse que o papai tinha deixado tudo para mim. O Ricardo mentiu, interrompi olhando para ele com desprezo. Ou vocês dois mentiram juntos. Não sei, não importa mais. Ricardo tentou se recuperar. Sogra, espera. A gente pode conversar isso com calma. Não precisa ser assim. Precisa, gritei, surpreendendo a mim mesma com a força da minha voz. Precisa ser exatamente assim. Vocês vieram aqui, na minha dor, na minha viuvez recente, e tentaram me tirar tudo. Me humilharam. Me chamaram de velha, de incapaz, de peso morto. Queriam me jogar num asilo barato para comprar apartamento na praia e fazer investimentos. Helena soluçava. Mãe, desculpa. Vocês não queriam me ajudar. Continuou, minha voz tremendo, não de fraqueza, mas de indignação. Vocês queriam se livrar de mim. Queriam o dinheiro. Só isso. E você, Helena, minha filha, a pessoa que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu criei com todo o amor que tinha, você me traiu da pior forma possível. Mãe, por favor, me escuta. Eu passei 43 anos ao lado do seu pai. Abri mão de carreira, abri mão de sonhos, abri mão de uma vida própria para ser esposa e mãe. Eu me anulei, me sacrifiquei. Achei que estava fazendo certo, mas a única coisa que consegui foi criar uma filha que não sabe o valor das coisas, que não sabe o que é amor verdadeiro, que mede afeto em reais e centavos. Helena deu um passo à frente, os braços estendidos como se fosse me abraçar. Mãe, eu mudei. Eu prometo. Eu não sabia que... Vocês sabiam, gritei recuando. Ou deveriam saber. Deveriam ter me procurado. Deveriam ter conversado comigo com respeito. Mas não. Decidiram me intimidar, me coagir, me humilhar. Ricardo tentou mais uma vez. Sogra, vamos ser racionais. O terreno é grande, vale muito. A senhora poderia fazer uma doação em vida, evitar problemas futuros com o inventário. Eu ri. Um riso amargo, sem alegria. Eu não vou fazer nada, Ricardo. Nada. Esse terreno vai continuar sendo meu até o dia que eu morrer. E quando eu morrer, se eu quiser, eu deixo ele para a instituição de caridade. Para a igreja, para qualquer um. Menos para você. A senhora não pode fazer isso. Ele explodiu. O verniz de educação finalmente caindo. Posso sim. E vou. Agora saiam da minha casa. Imediatamente. Helena chorava copiosamente. O rímel escorrendo pelo rosto. Mãe, por favor, não faz isso. Eu preciso da senhora. A gente precisa. Vocês não precisam de mim. Vocês precisam do meu dinheiro. É diferente. Saiam, gritei apontando para a porta. Saiam da minha casa agora! Ricardo puxou Helena pelo braço com força, quase brutalmente. Vamos, Helena, perdemos! Não adianta insistir. Ela olhou para mim uma última vez, os olhos vermelhos, cheios de lágrimas e algo que parecia arrependimento. Ou era só desespero por ter perdido 800 mil reais? Eu não conseguia saber. Mãe, eu sinto muito. Eu juro que sinto muito. Mas eu já tinha fechado meu coração. Já tinha decidido. A porta bateu. O silêncio preencheu a casa. E pela primeira vez em meses eu respirei aliviada. Passaram-se 6 meses desde aquele confronto final. 6 meses de mudanças profundas na minha vida. Continuei morando na minha casa. Nosso lar.
A casa que Antônio e eu construímos tijolo por tijolo. Reformei o quintal com a ajuda de um vizinho aposentado, que se tornou um bom amigo. Pintei as paredes de amarelo claro, uma cor alegre que trouxe vida nova aos cômodos. Doei móveis velhos que só traziam memórias pesadas. Comprei plantas novas. Adotei um cachorro vira-lata chamado Pipoca, que me faz companhia e me obriga a caminhar todos os dias. Comecei a frequentar um grupo de idosos na igreja do bairro. Fiz amizades verdadeiras. Conheci outras mulheres com histórias parecidas com a minha. Algumas tinham sido abandonadas pelos filhos, outras por maridos, outras por netos. Mas todas tinham algo em comum. Tinham se reerguido. Aprendi crochê, aprendi a mexer melhor no celular. Entrei num grupo de WhatsApp de receitas culinárias, onde todo dia tem gente compartilhando novidades. Voltei a rir, voltei a sonhar, voltei a viver. Helena tentou contato várias vezes. Ligações, mensagens, até cartinhas escritas à mão, como se fôssemos pessoas no século passado. Mãe, por favor, me perdoa. Eu errei. Eu sei que errei. Mas a senhora é minha mãe. Não pode me abandonar assim. Durante semanas eu ignorei. Não respondi. Precisava de tempo. Precisava curar as feridas que ela tinha aberto. Mas numa tarde de domingo, 6 meses depois, ela apareceu na minha porta. Sozinha. Sem Ricardo. Sem as crianças. Estava diferente, mas magra. Olheiras profundas. Cabelos mal arrumados. Roupas simples. Mãe! Sua voz saiu estrangulada. Eu sei que não mereço seu perdão. Eu sei que fui horrível, a pior filha do mundo. Mas eu não consigo viver sabendo que perdi a senhora. Não consigo dormir. Não consigo me olhar no espelho. Eu a olhei em silêncio. Vi uma mulher quebrada, destruída, arrependida. Mas seria arrependimento verdadeiro? Ou era apenas o desespero de ter perdido o que queria? Me deixe explicar. Ela continuou, as lágrimas já correndo. O Ricardo. Ele me manipulou. Ele me convenceu de que estava tudo bem, que era o melhor para todo mundo. Eu estava fraca, estava confusa com a morte do papai, estava vulnerável, e ele aproveitou. Helena, interrompi, minha voz calma, mas firme. Você não é mais uma criança. Você tem 43 anos. É mãe, é adulta. Não pode botar a culpa de tudo no Ricardo. Eu sei, ela soluçou. Eu sei. A culpa é minha também. Eu fui fraca, fui gananciosa, fui egoísta. Mas, mãe, eu mudei. Juro que mudei. Mudou como? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Eu me separei do Ricardo. Aquilo me surpreendeu. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Depois daquele dia aqui, a gente voltou para casa brigando. Ele me culpou por tudo. Disse que eu tinha estragado o plano, que eu era burra por não ter conferido os documentos antes. A gente brigou feio, e quanto mais a gente brigava, mais eu percebia que ele nunca tinha me amado de verdade. Ele me via como um meio, uma ferramenta, alguém útil para chegar onde ele queria. Ela respirou fundo. As crianças estavam presentes numa dessas brigas. Viram tudo. Miguel me perguntou: Mãe, por que a gente nunca visita mais a avó? E eu não soube o que responder. Eu percebi que estava ensinando para eles os mesmos valores errados, que amor é condicional, que família só importa quando é conveniente. E aí você decidiu se separar? Não foi fácil. Levei semanas. Mas sim, aluguei um apartamento pequeno. Peguei as crianças. Saí. Agora eu tô trabalhando mais horas na loja para conseguir pagar as contas. É difícil. É apertado. Mas é honesto. Olhei para minha filha. Realmente parecia diferente. Parecia humilde. Derrotada. Mas de uma forma que talvez fosse necessária para o crescimento. Helena, eu disse medindo cada palavra. Eu te amo. Você é minha filha. E eu sempre vou te amar. Mas amor não significa aceitar tudo. Amor também é respeito. E você perdeu meu respeito completamente. Eu sei, mãe. E eu quero reconquistar. Devagar. Se a senhora me der essa chance, mesmo que leve anos, eu quero provar que mudei, que aprendi, que não sou mais aquela pessoa. Eu suspirei.
Olhei para a goiabeira no quintal, para as flores que florescem todo ano, mesmo após invernos rigorosos. Eu vou pensar, Helena, mas saiba de uma coisa. Eu não sou mais aquela mulher que se anula para agradar os outros. Eu aprendi aos 68 anos a me valorizar, a me respeitar, a colocar limites. E nunca mais vou abrir mão de mim mesma para fazer qualquer pessoa feliz, nem você. Ela assentiu, as lágrimas ainda rolando. Eu entendo, mãe. E eu vou te provar. Pode levar o tempo que precisar. Eu vou estar aqui. Não pelo terreno, não pelo dinheiro, por você. Porque eu finalmente entendi que te perder é pior do que perder qualquer coisa material desse mundo. Ela se levantou para ir embora, mas antes de abrir o portão virou-se. Mãe, posso trazer as crianças para visitar a senhora algum dia? Eles falam da senhora todo dia. Sentem sua falta. Pela primeira vez meu coração amoleceu um pouco. Pode, mas só se não for para me manipular. Só se for sincero. É sincero, eu prometo. Depois que ela foi embora, sentei na varanda. Pipoca veio deitar aos meus pés. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Eu não sei se vou perdoar completamente. Se vou reconstruir a relação com Helena. Talvez sim, talvez não. Mas agora eu tenho escolha. Tenho voz. Tenho poder. A decisão é minha. E pela primeira vez na vida, eu estou confortável em dizer não se for necessário. Às vezes o destino nos tira tudo para mostrar o que realmente importa. Tira nossos entes queridos. Tira nossa segurança. Tira nossas ilusões. Mas no processo, também nos mostra nossa força, nossa capacidade de sobreviver, nossa habilidade de recomeçar, mesmo quando achamos que é tarde demais. Eu perdi Antônio. Perdi, temporariamente ou permanentemente, a relação que tinha com minha filha. Mas ganhei algo muito mais precioso. Ganhei a mim mesma de volta. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que proteger sua paz não é abandono. O terreno continua sendo meu, a casa continua sendo minha. E mais importante, minha vida continua sendo minha. Hoje, aos 68 anos, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para se amar. E essa é a maior herança que eu posso deixar. Não para minha filha, não para meus netos, mas para mim mesma. A herança do amor próprio, da dignidade, do respeito. Porque no final, quando tudo passa, o dinheiro, as casas, os terrenos, o que fica é quem você foi capaz de ser para si mesmo. E eu finalmente aprendi a ser minha própria heroína. Se você gostou dessa história, clique no próximo vídeo. Lá tem mais um drama com uma reviravolta surpreendente. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Sua história também importa. E quem sabe não é a próxima que vamos contar.